Amém, amém, glória a Deus. Boa noite a todos, Deus abençoe a sua vida, aleluia. Muito bom tê-los conosco, né? Você que está nos visitando nessa noite também, é muito bom tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. E pode ficar tranquilo que nós não vamos fazer visitante, seja bem-vindo. Glória a Deus. Gente, antes da gente entrar na palavra, eu queria fazer alguns lembretes a vocês, né? Semana passada foi a nossa ceia, acho que talvez alguns estavam meio desprevenidos, e eu continuo te incentivando a trazer o óleo de cozinha, para a gente poder abençoar a casa de recuperação, sabe? Essa é a maneira como o Senhor uma das maneiras que o Senhor nos provocou, para que a gente possa de alguma maneira fazer o trabalho social. Esse ano, a gente tem como meta entrar em algumas outras áreas, né, na questão social, mas enquanto a gente ainda não define, eu acredito que até depois que a gente definir, eu quero muito continuar participando da ajuda à Casa Gênesis, porque eu sei que ali é um lugar onde o Senhor tem transformado vidas. Nosso pessoal da equipe Hope, né, que é a equipe que faz o trabalho dentro das casas de recuperação, tem feito um trabalho maravilhoso ali dentro. E até fica aí o convite, né, você que não conhece uma casa de recuperação, você que nunca pôs o pé, você que às vezes traz o seu óleo, você não sabe como que está sendo usado, né? Eu faço um convite para você procurar o Michael ou procurar o Tiago da Duda, né? Esse pessoal que está indo lá nas sextas-feiras, vai lá conhecer. No ano de 2013, eu conheci a Casa Gênesis, eu nem tinha ideia do que era uma casa de recuperação. Eu pensava que ia chegar lá, né? Os caras iam ficar olhando assim, era o maior castelo. E quando eu fui, eu vi que não era nada disso, tá? É um negócio muito bem organizado, então vale a pena você conhecer, tá? Então, se você não trouxe seu óleo, se você puder trazer ainda antes de sexta-feira, vai ser uma bênção. Outra coisa, mês que vem começa de novo o nosso bazar, tá? Nós não vamos parar com o nosso bazar. E eu quero também incentivar você a trazer as suas roupas que estejam em bom estado, tênis, né? Aquela que você está guardando, sabe aquela roupa que você está guardando para quando você emagrecer? Não quero ser profeta do caos aqui não, mas não vai rolar, cara. Isso aí nunca deu certo. Até porque depois que você emagreceu, a roupa já saiu de moda, tá? Não é rápido assim para emagrecer, tem um processo, tá? Então, traga sua roupa, né, para a gente poder fazer um bazar da hora, como a gente sempre tem feito. Amém? Glória a Deus. Gente, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, cujo tema é o Dunamis. Dunamis. E eu convido você a abrir no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Antes da gente ler a palavra, vamos orar a Deus. Senhor Jesus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela Tua palavra. Eu venho pedir, meu Pai, que nesta noite o Senhor venha abrir os corações, meu Pai. Que o Senhor coloque a Tua palavra aos meus lábios para que eu possa comunicar aos Teus filhos. Que os corações estejam abertos nessa noite através do poder do Teu Espírito Santo. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção e pedimos, ó Pai, que o entendimento da Tua palavra se torne algo poderoso na nossa vida, se torne algo real, para que possamos viver plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço, Jesus, traz a Tua luz sobre nós, nos abençoa, é que eu te peço, ó meu Pai, em o nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 1, vai dizer assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém,
estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Só isso. Aqui a gente vê o princípio de tudo, né? O livro do Gênesis é o livro do princípio. É o livro onde dá start à nossa existência, à existência de todas as coisas. E aqui a gente vê o Senhor criando, né, esse mundo, né, físico, né, não um mundo, como a Bíblia diz, como uma organização social, econômica, né, que a gente está debaixo dela, mas aqui Deus cria aquilo que nós chamamos de planeta, né, cria o nosso mundo habitável, cria o universo, por assim dizer, né, não só o nosso planeta, como o universo. E nós, né, pelo menos nós nessa casa aqui, a gente crê na teoria do gap, né? O que é a teoria do gap? A gente crê que do capítulo 1, versículo 1, para o capítulo 1, versículo 2, existe um hiato muito grande, que talvez possa ser de bilhões de anos, a gente não sabe, mas a gente não crê que isso foi algo sequencial. Houve algo que aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Muito provavelmente, dentro desse ato, houve a queda de Satanás para este mundo, onde houve um cataclisma que fez com que aquilo que Deus criou, porque Deus não cria nada imperfeito. Deus não cria trevas. Ah, mas pastor, está escrito lá em Isaías que Deus, ele vai falar que ele cria a luz, ele cria o bem, mas ele também cria o mal, ele cria as trevas, né? Tem esse texto lá em Isaías, se eu não me engano, Isaías 45. Mas o que a gente entende? A gente entende que as trevas são subproduto de quem não se submete à luz de Deus. Então, o que é trevas? Trevas é escuridão, trevas é desconhecimento, trevas é ignorância, trevas é tudo aquilo que não pode ser visto, tudo aquilo que nos traz confusão. E tudo isso se estabelece pelo fato de algo não se submeter debaixo da luz de Deus. Tudo que não se submete debaixo da luz de Deus, ele se torna trevas. A gente vai ver até Paulo fazendo uma analogia ali em Coríntios, né? Onde ele vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Cristo. Ou seja, o Deus desse século, Satanás e seus demônios, os seus serviçais, eles trabalham para que as pessoas vivam na obscuridade, para que as pessoas vivam no desconhecimento do mundo espiritual, no desconhecimento da maneira como Deus age, da maneira como Deus ele trabalha. E quando ele faz isso, as pessoas não conseguem ver Cristo, não conseguem ver Jesus nas coisas. Tudo para ela é segundo a ótica desse mundo. Por quê? Porque eles estão vivendo em trevas. A pessoa que está cega, ela não tem luz, né? Ela enxerga tudo preto. É isso que Satanás, ele trabalha na vida das pessoas. E quando a gente começa a olhar para esse texto, uma prova de que Deus, ele não faz nada. Às vezes a pessoa pode falar, não, mas Deus, ele fez a terra sem forma e vazia, foi um processo onde Deus fez. Não. O próprio Isaías 45, verso de número 18, ele vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra. Então está falando justamente desse dia, que a fez e aí a estabeleceu. Essa palavra estabeleceu é aquele que o Senhor colocou ela parada, colocou ela na posição, ele fundamentou aquela obra que ele fez, que não a criou para ser um caos. Talvez na tua Bíblia esteja com outra tradução, mas esta palavra caos é a palavra tohu no hebraico.
E o tohu é a mesma palavra para descrever aquilo que a gente acabou de ler, que é o sem forma. Então a gente está vendo no texto, que o próprio Deus está falando, o Deus que criou a terra, que formou todas as coisas, que aí estabeleceu, que Ele não fez uma terra sem forma. Não foi dessa maneira que Ele fez. Por quê? Porque Deus faz tudo perfeito. E olha que Ele continua dizendo, para que Ele a criou? Mas para ser habitada. Ou seja, ninguém habita em algo que é um caos. Ninguém habita em algo que é sem forma e vazio. Pastor, tem gente que habita em lugares inóspitos. Pois é, está fora do plano de Deus para a humanidade. Por mais que ela não tenha culpa de estar ali, ela está vivendo por causa das consequências do pecado no mundo. Mas Ele fez para ser habitada e vai dizer, eu sou o Senhor e não há outro. Sabe, o que a gente precisa entender, né? Que Deus, quando Ele viu essa terra, a maneira como ela ficou, a maneira como Ele tinha criado ela, em perfeição, tinha criado ela para ser uma bênção, para ser habitada, uma terra estabelecida. E a partir do momento que, pelo fato do pecado entrar no mundo, tudo isso se deforma, tudo isso se torna estranho, tudo isso se torna obscuro. Mas vai dizer que o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, Ele pairava, por mais que isso traz para nós uma analogia com a nossa vida. Deus, Ele nos projetou perfeito. Mas para a gente vir para esse mundo, a gente sofre muitas vezes as consequências desse mundo. Mas o que a gente começa a entender, o que a gente tem que entender nessa noite, que por mais que a tua vida possa estar complicada, por mais que algumas coisas possam estar diferentes da maneira como você espera, por mais que algumas coisas possam estar fora daquilo que um dia você planejou, porque todo mundo planeja coisa boa, todo mundo planeja estar bem, todo mundo planeja, né, estar melhor do que estava ontem. Uma coisa eu quero garantir para vocês: o Espírito Santo, Ele está pairando sobre as nossas vidas. Isso aqui é um padrão, isso aqui é uma dinâmica de Deus. Por mais que você possa pensar que Deus te abandonou, por mais que você possa pensar que as coisas estão perdidas, por mais que você possa olhar ao redor e o cenário realmente, principalmente aquilo que nós estamos vivendo nessa era pós-moderna, onde todas as coisas estão convergindo realmente para o aparecimento do anticristo. Eu não sei se você percebeu, existe um caos sendo criado a nível mundial. Para quê? Para que possa aparecer alguém que venha solucionar essas coisas. Mas vai solucionar para quem está fora do Senhor. Porque para quem está dentro do Senhor, a gente já começa a perceber que a ação de Deus sobre as nossas vidas, Ele vai vir justamente num cenário de caos para poder fazer com que aquilo que era um caos na tua vida, para aquilo que era sem forma e vazia, torne-se algo onde a partir de agora haja luz. Deus, Ele vem para a nossa vida para nos trazer luz. Sabe quando a gente vivia no pecado lá atrás? E aquilo era normal para nós? Aquilo parece que era uma normalidade. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente olha para trás e fala assim: como que eu podia viver daquela maneira? Como que eu conseguia fazer aquilo? Por quê? Porque Deus, Ele vem trazer luz para a nossa vida. Esse haja luz aqui, deixa eu esclarecer para você, se você ainda não ouviu eu falando ainda. Esse haja luz aqui, não é que Deus colocou naquele dia, ele fala assim: a partir de agora eu vou colocar o sol. Não, se você for ler as escrituras, você vai ver que o sol foi criado no quarto dia. Aqui nós estamos falando do primeiro dia. Essa luz aqui não é a luz do sol. Os astros ainda não tinham sido criados. O que é essa luz? Essa luz é o dunamis, é o poder de Deus, é o start, é a glória de Deus que foi estabelecida para que todas as outras coisas, a partir daí, possam ser criadas. E o que eu quero falar para você essa noite? Que nós precisamos seguir essa dinâmica, que nós precisamos buscar
essa dinâmica de Deus para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Porque talvez algumas coisas estejam vivendo de uma maneira bem caótica em nós, porque talvez elas não tenham sido geradas em luz. Talvez elas tenham sido geradas em trevas. As trevas, elas têm a capacidade de gerar algo também, mas não da maneira de Deus, não da maneira perfeita que Deus tem para a nossa vida. Sabe, muitas vezes a gente fica frustrado pelo fato de nós não conseguirmos ser o filho que Deus espera. Quem nunca, já chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu não tenho sido aquele filho que você tem esperado que eu seja, Todo mundo passa por essas crises, todo mundo. E deixa eu te falar, se você tem passado por essa crise, se você tem pensado ultimamente: Senhor, como eu queria ser um filho melhor, como talvez eu não tenha alegrado o teu coração. Deixa eu te falar, isso já é a ação de Deus na tua vida. Isso já é a ação de Deus na tua vida. Porque o cara que não está nem aí com Deus, a pessoa que ainda não recebeu o toque de Deus, para ela tanto faz como tanto fez. Ela está anestesiada para essas coisas. Mas se você está nessa crise, deixa eu te falar, bendita essa crise aonde você está estacionado. É bendita essa crise. E sabe, essa crise é justamente o reconhecimento que algo está sem forma e está vazio. É o reconhecimento que, Senhor, eu sei que o Senhor tem um projeto para mim, e eu sei que eu ainda não me tornei esse projeto. E quando a gente reconhece isso, Deus está aqui para falar para a gente: eu vou fazer esse projeto. Sabe por quê? Porque uma coisa a gente tem que ter em mente: nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir fazer esse projeto. E esse é um grande erro que a gente às vezes comete, é um grande erro que talvez a religiosidade colocou sobre as nossas vidas. O fato de talvez a gente achar que a gente pode resolver a questão por nós mesmos. Porque é lógico, várias coisas na nossa vida a gente consegue resolver a questão. Nós vivemos num mundo onde aparentemente, nós resolvemos a questão. Quebrou alguma coisa aqui, não, eu vou lá e conserto. Quebrou algo no seu carro, eu sei mexer em carro, você pega sua ferramenta, você vai lá e conserta. E isso vai criando estruturas dentro da nossa mente, dizendo: eu consigo resolver as coisas. Eu consigo, resolver os problemas, eu consigo trazer ordem a algum tipo de caos que vem sobre a minha vida. Mas deixa eu te falar, o caos instalado no espírito e na alma, que são imateriais, nós não conseguimos resolver por nós mesmos. Precisa de uma ação do Espírito sobre a nossa vida. E quanta gente está tentando fazer com o seu próprio braço aquilo que só Deus pode fazer. E sabe, às vezes a gente gasta mais energia, fazendo para ser o que deveríamos, do que ser para conseguirmos fazer aquilo que nós somos chamados. Vou repetir. Às vezes a gente gasta muita energia fazendo para ser algo, sendo que Deus nos chamou para que a gente, em primeiro lugar, a gente seja, para que depois a gente consiga fazer. Então tem muita gente com a força do braço, querendo fazer. Vou dar um exemplo. Então, pelo fato de eu não conseguir ser o filho de Deus, que Deus espera que eu seja, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar uma meta de oração. Eu vou orar 5 horas por dia. Eu vou conseguir isso de Deus. Eu vou agora, todo mendigo que eu vir na rua, eu vou dar um dinheiro para esse mendigo, porque eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser. Gente, esse é o pior caminho que a gente pode escolher, porque esse é o caminho da carne. Esse é o caminho humano para se chegar às coisas. E eu não estou aqui, de verdade, vocês vão entender que eu não estou aqui para falar que a gente não tem que orar.
e que se você talvez esteja faltante na tua vida de oração com o Senhor, que você colocar uma meta de oração talvez seja válido na tua vida. O que eu quero dizer é que isso não pode ser a vida inteira. A gente viver de bater meta, a gente viver, agora eu vou estudar a Bíblia e eu tenho que ler 10 capítulos por dia. Oh, glória a Deus, quando você está afastado de ler Bíblia, você colocar isso para você como uma meta particular, glória a Deus, mas o que eu quero falar, isso não vai subsistir para toda a tua vida que você vai se relacionar com Deus. Isso não vai acontecer, por quê? Porque é carnal. Porque é usada a força do braço. Jeremias capítulo 17, versículo número 5, vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e se aparta do coração do Senhor. E vai falar que ele vai ser como uma tamargueira que vive no deserto, que vive um lugar inabitável e num lugar inóspito. Assim somos nós. Porque a gente faz algumas coisas na carne e às vezes a gente tem um pequeno resultado. A gente tem um pequeno ganho. Mas o dunamis que Deus tem para nós, não é algo para a gente ter um pequeno ganho. O dunamis que Deus tem para nós é para que nós venhamos ter ganhos significativos no nosso relacionamento com Ele. É isso que Ele quer fazer em nós. Então, qual que é a maneira mais inteligente? Não é a gente colocar meta para poder impressionar Deus, para que a gente seja aceito por Deus. Muito pelo contrário, a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. Nós vamos buscar a luz de Deus. Nós vamos agora gastar tempo buscando o relacionamento, colocando energia para que a gente venha se relacionar com Deus, para que o dunamis de Deus, para que o poder de Deus venha sobre nossa vida e a gente consiga chegar com Ele aonde Ele quer nos levar. É diferente. É diferente de eu ser fraco e eu querer levantar um peso, me esforçando até o globo do meu olho sair para fora. Ao passo que seria mais inteligente o quê? Eu me alimentar direito, eu tomar as vitaminas necessárias, para que eu ganhe força, para que eu ganhe massa, para que eu possa levantar o peso que foi proposto para que a gente possa levantar. É isso que Deus quer fazer, é isso que o dunamis faz. Porque senão a gente acaba, eu falo que é muito perigoso quando a gente vê alguns modelos na Bíblia, e um ministério perigosíssimo, e a gente sabe que deu ruim, foi o ministério de Caim. Caim tinha um ministério, né? E qual que era o ministério de Caim? Eu vou pegar uma oferta, né? E eu vou levar para Deus, e eu vou ser aceito por Deus. E vai falar que quando ele fez isso, então ele foi lá na força do seu braço. Ele foi lá e pegou do fruto da terra, né? Que era de alguma coisa que tinha lá na terra, foi o que sobrou. Diferente do Abel, que levou das primícias. Então ele já começa errado, pegando do que sobrou. E ele pega do que sobrou e leva para Deus. Só que, aprenda uma coisa. Deus, Ele não recebe algo da nossa mão simplesmente por receber. Ele recebe algo que nós levamos para Ele, que tenha o quê? Que tenha semelhança com Deus, que tenha coração, que tenha algo que venha do coração de Deus. Ele levou algo totalmente desprovido de dunamis, ele levou algo totalmente desprovido de luz de Deus, ele levou algo totalmente desprovido de coração. Porque foi algo carnal, foi algo que ele quis levar com a força do seu braço. Sabe? Eu não sei se, vou dar um exemplo para você, eu não sei se já tentou, começo de ano é muito cheio disso, né? Dá o 1º de janeiro, esse ano eu vou para a academia, vou perder não sei quantos quilos. Só que qual que é o problema? É muito bom você querer perder quilo, é muito bom você querer ir para a academia. O problema é você querer ir para a academia simplesmente para emagrecer.
Falta luz, falta dunamis, falta entendimento, falta compreensão do porquê daquilo. Porque ir para a academia simplesmente para poder perder peso, a pessoa ela vai para a academia com uma meta e talvez ela não vai perder, porque talvez ela vai levantar o peso e ela vai perder gordura e vai ganhar músculo, e talvez peso ela não vai perder. Mas quando eu tenho a consciência que eu preciso ir para a academia, porque eu preciso mudar o meu estilo de vida, porque eu preciso que não só eu perca peso, mas eu ganhe condicionamento, eu ganhe qualidade de vida, eu ganhe tempo de vida, eu esteja honrando a Deus com o presente que Ele me deu, que é o dom da vida, aí muda a coisa. Há uma iluminação, há um poder, há um dunamis, há algo por trás que te impulsione, que realmente está ligado por Deus. Porque deixa eu te falar, Deus não está ligando para a tua estética. Deus não está ligando para a tua estética, se você é bonito, se é feio. Ele fez eu feio, estou aqui pregando para vocês. Ele não está ligando para a estética. Ele está ligando para a essência. Ele está ligando com aquilo que nós carregamos dentro de nós, que tem algo a ver com Ele. Então, quando eu estou indo para poder honrá-lo, com o entendimento daquilo que vai acontecer, você vai para a academia e você não sai mais. Porque você entendeu que aquilo faz parte da tua vida. Você entendeu que aquilo não é só algo estético, mas é algo que vai mudar a tua essência. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Então, Caim, ele simplesmente foi ofertar por ofertar. Ele simplesmente foi entregar algo porque falaram para ele que tinha que entregar algo. Isso se tornou religioso e às vezes a gente faz isso com a nossa vida. Você já parou para pensar? Por que você vem num culto? Por que você vem na igreja? Eu vou na igreja porque eu quero ser abençoado. Você está certo, superficialmente. Mas é muito mais que isso. O nome, se você parar para prestar atenção no nome, culto, o negócio muda. Já não é para você ser abençoado, eu estou indo para oferecer algo para Deus. Eu estou indo para honrar o meu rei. Eu estou indo para honrar aquele que me criou. Eu estou indo para ouvir uma palavra para me tornar parecido com aquele que me criou. E em consequência disso, eu vou ser abençoado. Olha a mudança de entendimento. Deixou de ser religioso. Deixou de ser uma obrigação. Por quê? Porque houve luz, houve dunamis, houve um poder, houve uma iluminação que vem da parte de Deus, fazendo com que a gente ressignifique as coisas na nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor. Então, quando Caim, ele entrega aquela oferta, Deus fala. Caim percebe que a oferta não pegou fogo. Não houve dunamis sobre a oferta. Dunamis é poder. Dunamis é fogo, dunamis é movimento. A oferta não foi consumida. Eu não sei se você já preparou uma bela comida. Você gastou tempo cozinhando. Falei hoje para o meu filho, né? Pai, está demorando a comida. Fiz um baita de um rangão hoje para eles. Só que demora. Cortar cebola, tive que dourar a carne, panela de pressão, tchau, tchau. O almoço foi sair 2 horas da tarde. Mas ficou bom. Tem até um restinho para bater panela daqui a pouco. Ficou bom. Por quê? Porque houve um entendimento maior do que não é simplesmente eu chegar lá e falar, estou aqui. Sabe, o nosso relacionamento precisa ser destituído do ministério de Caim. Deus precisa consumir. Lembrei que eu ia falar. Agora imagina, você gasta tempo. Faz uma comida boa, panela de pressão, uma série de coisas. Põe um prato bonito, oferece para a pessoa. E a pessoa fala assim, não quero. Rejeitou. Foi o que aconteceu. Caim, ele pôs ali para Deus. Deus falou, não quero comer isso. Cara, que dureza deve ser isso. E eu não sei se você já teve esse sentimento. De alguma vez na tua vida, oferecer algo para Deus. Em alguma vez, talvez inconscientemente, eu vou num culto e não ser tocado. Ir para um momento de oração e sentir que nada mudou.
Sabe, Deus quer mudar essa dinâmica na nossa vida, Ele quer consumir aquilo que nós vamos oferecer para Ele, mas para isso precisa haver dunamis em nós. Para isso precisa haver luz na nossa vida. Para isso precisa vir essa força de Deus, esse algo interno da parte de Deus que nos queima e que nos consome, e que nos faz cada vez mais ligados ao Senhor e parecidos com Ele. Então, o que acontece? Basicamente, quando a gente faz esse movimento de querer simplesmente entregar por entregar, simplesmente fazer por fazer, simplesmente fazer algo religioso para Deus, nós estamos errando, porque nós estamos tentando fazer na carne algo que é espiritual. Nós não vamos ser bem-sucedidos em tentar fazer por meio da carne algo que é espiritual. Cultuar a Deus é espiritual. Orar a Deus é espiritual. E eu vou além. Quando você, a partir do momento que você se propõe a andar com Deus, tudo na tua vida se tornou espiritual. Já era. Deus entende o teu empreendimento, o teu trabalho como espiritual. Você pode ir lá igual a Ana Flávia, a Rafa, vocês podem fazer bolo. O fazer bolo para vocês se tornou algo espiritual a partir do momento que vocês estão no Senhor. Não tem mais aquilo, vou fazer assim, não, acabou. A partir do momento que agora ela faz bolo, já não faz mais bolo para o cliente, ela faz bolo para Deus. A partir do momento que você está ali produzindo na tua empresa, você está ali apertando parafuso numa produção de uma empresa, você já não aperta mais parafuso para o teu patrão, você aperta parafuso para Deus. Mas sabe, isso só vai realmente glorificar a Deus a partir do momento que tiver o dunamis. Romanos capítulo 8, verso 5, ele vai dar essa dinâmica, né, da maneira como as coisas precisam funcionar na nossa vida. Porque ele vai dizer assim, Romanos capítulo 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está falando aqui para os crentes de Roma. E eu me dirijo aqui a crentes que a gente crê que tem o Espírito de Deus. Você vai entender daqui a pouco que você não estaria aqui sem o Espírito de Deus ter te trazido até aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Nós por nós mesmos não estaríamos aqui nesta noite. Por mais que você pode falar, pastor, eu estou caído na fé, pastor, eu não consigo orar, pastor, eu não consigo ler Bíblia, pastor, eu não estou conseguindo nada, eu estou só a capa do Batman. Eu venho aqui para falar para você, que se você está aqui nessa noite, é porque tem algo do Espírito Santo dentro do teu coração. É porque tem um sinal de dunamis dentro de você. É lógico que a gente precisa aumentar para que isso aumente. Mas que que o Espírito Santo está na vida de vocês, está. Não deixe o inimigo acusar qualquer um de vocês que está aqui nessa noite, ou qualquer um que esteja assistindo essa mensagem nessa noite. Porque o inimigo ele vem para te acusar, pelo fato de talvez você não está conseguindo orar, talvez você não está conseguindo ler Bíblia, talvez você não está conseguindo, como eu disse, ser o filho que o pai está esperando que você seja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você está aqui, se você está ouvindo essa mensagem, você é filho. Você é filho. E isso faz toda a diferença. Porque o inimigo vai falar para você, não conseguiu orar hoje, você está fora do Senhor, você está largado.
Ah, pastor, mas você fica pregando esse tipo de mensagem, você está incentivando as pessoas a não se dedicarem ao Senhor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu quero dizer para vocês que vocês carregam algo e que esse algo é muito precioso. E pelo fato de ser precioso, vale a pena investir nisso. Vale a pena buscar o dunamis, vale a pena ser cheio de Deus. Porque está dizendo aqui, quando a gente pende para a carne, vai falar que são coisas que vão nos trazer morte, vão nos trazer inimizade contra Deus, vão nos trazer realmente uma vida literalmente desgraçada. Por quê? Porque é desprovida de graça. Mas ele vai dizer que quando a gente busca as coisas do Espírito, agora a gente começa a se inclinar para coisas espirituais. E como eu disse, o fato de você estar aqui nesta noite é porque Deus te inclinou para algo espiritual. Deus te trouxe até aqui. Porque nós por nós mesmos, nós não temos essa força, a gente não consegue ainda. A gente é filho de Deus. A gente carrega as características do Pai. Então, a gente tem o DNA do Pai. Só que ainda a gente não tem o desenvolvimento como o Pai tem. Então, por enquanto, a gente não consegue gerar vida por nós mesmos. Isso é só o Pai consegue fazer. Isso só Jesus consegue fazer. Mas Jesus em nós, Ele começa a operar esse mecanismo na nossa vida. Então vai dizer aqui, que se a palavra nos diz que estamos no Espírito, é que temos que aprender a nos mover no Espírito. Então qual que é a sacada? Você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus, você carrega o Espírito de Deus, e talvez você não esteja vivendo algumas coisas que o Espírito, que a vida com Deus proporciona. Por quê? Como eu disse, talvez você possa estar tentando fazer algo que é espiritual por meio da carne, e não vai ter resultado. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa aprender a ter uma vida no Espírito. Muitos de nós, por falsos ensinamentos, por acusação do inimigo, por uma série de coisas, nós nos deixamos nos levar e levar uma vida, desprovida de um relacionamento correto com Deus, e a gente acaba por querer fazer na carne algo que se dá somente no Espírito. Vamos de novo lá para Caim e Abel. Você vê o Abel, ele leva lá das primícias do seu rebanho e dá, se você for ler o texto lá em Gênesis capítulo 4, e dá gordura. Porque esse é o sinal de uma pessoa que vive uma vida no Espírito. Ele não faz somente aquilo que ele tem que fazer. Ele sempre faz a mais. Por quê? Porque ele se tornou alguém que tem o DNA transbordante do Pai. Sempre, eu te desafio a você vir falar para mim que aquilo que você recebeu de Deus, quando você pediu algo para Deus, se Deus não te deu mais do que aquilo que você pediu. Porque às vezes a gente fica, a gente pede alguma coisa para Deus, a gente pede 2 para Deus. Vamos lá, Senhor, me dá R$2. Bem humilde com Deus. Muito dificilmente o Senhor veio te visitar e te deu R$2. Não, sempre o Senhor nos dá a mais. Efésios capítulo 3, verso 20, porque Deus é poderoso para nos dar abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. O Senhor não te deu somente a salvação. O Senhor te deu um sorriso no rosto, o Senhor te deu satisfação, o Senhor muitas vezes te deu um emprego que você não esperava, o Senhor talvez te deu uma companheira ou um companheiro que você não esperava, o Senhor te deu os filhos que você não esperava, o Senhor tem te coberto de bênçãos que Ele não é obrigado a dar. O simples fato de o Senhor nos salvar e nos levar, entre aspas, para o céu, a conta já estava paga infinitamente mais do que nós fizemos.
Mas Ele decidiu ainda te abençoar. Ele decidiu ainda te cobrir com bênçãos, que se nós não estivermos debaixo do dunamis de Deus, nós não estivermos debaixo dessa iluminação de Deus, a gente chega ao ponto de não conseguir enxergar isso. E a gente se torna, sabe o quê? Ingrato. E pensa num negócio ruim que é ingratidão. Então vai falar que o Espírito, a gente tem que entender que o Espírito, ele nos dá o poder, que é o dunamis de Deus. Ou seja, ele nos dá a capacitação do céu para operarmos nossa vida por meio dele. Não é você que decide, agora eu vou viver a minha vida segundo Deus. Não é somente uma ação nossa. Não é somente uma ação humana. A ação humana é nós indicando para Deus assim: Senhor, eu quero ter uma vida mais séria contigo. Eu quero te levar a sério. E quando isso acontece, o Senhor, Ele nos traz uma resposta, Ele nos traz aquilo que nós estávamos pedindo. E às vezes, às vezes acontece que até mesmo aquilo que nós estávamos pedindo, por mais que seja algo bom, não era algo necessário para a nossa vida. Então, às vezes você está orando lá na tua casa. E você está pedindo: Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma esposa. Senhor, me dá um marido. Senhor, me dá isso e aquilo. Não tem problema nenhum orar nesse sentido, tá, gente? Glória a Deus. Se estiver orando, glória a Deus, continua orando. Mas Deus vai olhar lá de cima, para nossas vidas, e vai falar: poxa vida, eu sei que ele precisa de tudo isso. Só que ele pedindo isso, sem o dunamis, se eu der isso para a vida dele, ele vai fazer mau uso disso. Então Deus olha lá de cima e fala: em primeiro lugar, eu tenho que dar poder para ele, eu tenho que dar dunamis. Então o Romanos 8:26, olha que vai dizer: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Nos assiste o quê? A palavra aqui é nos ajuda. É uma palavra grega facinho de você falar, quando você quiser lembrar, quiser colocar nome de filho. Sunanti lambanomai. Sunanti lambanomai. O que é o sunanti lambanomai? Sempre quando você vê uma palavra grega que começa com sum, vai falar de algo ajuntado, algo que está junto. Então é como se Deus, eu já dei essa explicação aqui, mas eu quero dar de novo. É a explicação de se existe uma mala, existe uma sacola pesada demais para você levar. E você tem que levar aquela sacola. Só que você tenta pegar aquela sacola e não consegue, porque você não tem dunamis suficiente para aquilo. Então você dá um grito, você ora a Deus e fala: Senhor, eu preciso levar essa carga, eu preciso levar essa cesta de alimento para minha casa, mas eu não tenho força. Então vai falar que Deus, Ele vem até nós, Ele vem até você e fala: pega numa alça que eu pego na outra. E Deus, Ele vai pegar naquela sacola que está pesadíssima e vai falar: filho, agora você vai aguentar, porque eu vou te ajudar. E Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Então o que Ele está fazendo? Ele olha lá de cima, você está pedindo carro, dinheiro, pagar conta, tá? Ele fala: joia, glória a Deus, está me buscando, mas primeiro eu vou te dar poder, eu vou te dar dunamis, eu vou te dar graça e essência para você poder viver e carregar as cargas dessa vida para glorificar o meu nome. É isso que Deus faz. Então o que é o dunamis? É uma fonte de energia ligada diretamente a Deus. É como se, um outro exemplo, imagina que você tem um poço. Todo mundo aqui conhece, né? Um poço. E imagina que você tem que, para poder tirar a água daquele poço, você tem que usar um balde. Então, imagina toda vez, né? Quem já
tempo antigo, eu peguei o final das casas aqui em Taubaté, quando tinha poço ainda. Então, eu lembro das tiazinhas, né, lá no passado. Cacimba, né? Aquele balde, que nem existia balde de plástico naquela época, era balde de lata, de metal, com aquela manivela grandona para facilitar, ou uma roldana. Então ela descia lá embaixo, o balde ele dava uma desajeitada, pegava um pouco d'água e... Agora imagina você fazer isso o dia inteiro. O trabalho que é. Isso é obra da carne. Isso é você tentar fazer as coisas de Deus na carne. É como se você estivesse tentando tirar água com a mão. Isso que acontecia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era pessoas, né? A antiga aliança era pessoas tentando buscar a Deus, tirando água com a mão. Tentando agradar a Deus meramente por meio de sacrifícios e por meio de rituais. Era muito lento. Mas quando Jesus ele se entrega na cruz, e ele vai falar assim, foi consumado. Eu não sei se vocês lembram nas Escrituras, vai falar que na hora que Jesus morre, houve um apagão durante toda a terra. Apagou tudo. O sol foi embora, a lua foi embora, ficou uma tremenda escuridão. O que Deus estava falando ali? Deus estava dizendo ali, momentaneamente a terra se torna novamente sem forma e vazia, ela se torna em trevas, porque houve agora um acúmulo, é como se Deus falasse assim, eu vou deixar vir um momento de escuridão, eu vou deixar vir um momento onde talvez o pecado vai vir te acusar, mas na hora que Jesus volta, a força vem com tudo e ilumina as pessoas de todo mundo. Porque Jesus, quando volta, ele começa a caminhar no meio dos seus. E chega para os seus discípulos e fala, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Lucas 24, 49. Fala, permaneçam onde vocês estão, permaneçam onde eu coloquei vocês, permaneçam segundo a última palavra que foi liberado para vocês. E a última palavra era, fiquem em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém. Vai falar que Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, vai falar que Jesus apareceu para aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas ouviram essa mensagem. Mas 120 perseveraram no cenáculo. Porque eles entendiam que tudo aquilo que eles estavam vivendo, os medos, as cabeçadas que deram, Pedro ter negado Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu pedindo trono de glória do lado de Jesus, incredulidade de não conseguir curar aquele jovem depois do monte da transfiguração, uma série de coisas, era cabeçada atrás de cabeçada. Eles entenderam, Senhor, por nós a gente não consegue. A gente está tirando água ainda no balde. E Jesus olhou para eles e falou, vão para Jerusalém e a coisa vai mudar. Vocês vão ser agora revestidos de poder. Aquilo que eu tenho vai passar para vocês e vocês vão ser pessoas assertivas. Vocês vão ser pessoas cheias da minha presença e do meu poder. E sabe, eu quero trazer de maneira bem rápida para a gente ir caminhando para o final, né? Como que a gente faz para acessar isso então? Como que a gente faz para ter o Dunamis? Eu coloquei 4 passos aqui para a gente entender como que faz para a gente ter esse poder. É simplesmente ouvir essa palavra de Jesus, cair para o meu quarto, ficar lá orando 10 dias, igual ficaram os discípulos, até que do alto. Não, aquilo já foi derramado sobre a terra. Aquilo já foi derramado sobre a igreja. Só que infelizmente nós fomos roubados. Roubados não no sentido que roubaram poder, roubaram o conhecimento que esse poder está disponível. Roubaram o conhecimento de que isso é necessário para a nossa vida, sem isso a gente não vai conseguir romper.
Nos ensinaram que se a gente tiver uma vida sem dunamis, dá para viver da mesma maneira como se vivesse com dunamis. Não vai rolar. Aí vem desânimo, aí vem questionamentos, aí vem dúvidas, vem uma série de coisas que começam a nos afastar de Deus. Sabe aquela coisa, né? Mas isso aí não é possível acontecer. Aquilo que para o homem é impossível, é possível para Deus. Sabe, houve um tempo que as pessoas viveram nessa incredulidade. Houve um tempo que o servo de Paulo, né, o seu filho na fé, Timóteo, ele começou a deixar isso acontecer na vida dele. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro passo para que o dunamis possa vir para a nossa vida é reconhecer que pela nossa força as coisas não irão acontecer. Que pela força do nosso braço, simplesmente pelo nosso esforço, as coisas vão acontecer. Não é só o seu esforço. Seu esforço é bom. Nosso esforço é muito bom. Que nos tira, talvez, de uma inércia que a gente foi colocado. Mas seu esforço não vai te manter por muito tempo. A gente não tem fôlego espiritual por nós mesmos. Nós precisamos ser revestidos de um fôlego que vem do céu. Onde que eu provo isso? João capítulo 15, versículo 5. Onde Jesus vai dizer para os seus discípulos: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É algo que tem que ecoar dentro do nosso coração. Sem Jesus, nada nós vamos poder fazer. Sabe por que algumas coisas deram errado? Porque foi querer fazer sem Jesus. E fazer sem Jesus é fazer as coisas da maneira errada e no tempo errado. Jesus é o Senhor da maneira de fazer. Jesus é o Senhor do tempo a se fazer. E Jesus é o capacitador para que nos dê graça para isso poder acontecer. Só que isso, Jesus está dizendo aqui, a gente precisa permanecer na figueira. Na videira, desculpe. O problema é que a gente não permanece. Nitidamente, a gente recebe vida direto de Deus. Só que aquilo talvez entre numa rotina. A gente fica tanto recebendo vida de Deus que a gente acha que sem aquilo a gente pode viver. E a gente se afasta. Sabe o cara que está empregado? Ele ganha um bom salário. Mas alguma coisa acontece que o desagrada. Ele fala assim, vou sair desse serviço aqui. Eu posso viver sem isso aqui. Porque ele está tão acostumado com aquele salário que ele acha. A mente dele entendeu que sem aquilo ali o dinheirinho vai continuar pingando na conta todo mês. Porque o diabo ele cega, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê? Por que cegou? Porque o cara era incrédulo. O cara deixou de crer que aquilo, aí ele sai do serviço. Durante 3 meses ele pega o tal de seguro-desemprego. Nossa, a melhor coisa que eu fiz foi sair daquele emprego. Glória a Deus. Estou aí, tem carne na mesa, está tudo belezinha. Passou os 3 meses, acabou o seguro-desemprego. As coisas estão ruins para o meu lado, hein? Parece que o inimigo se levantou contra a minha vida. Ei, não foi o inimigo. Não foi o inimigo. Sabe, o inimigo ele perdeu muita força depois da cruz. É o que diz Colossenses, vai falar que eles foram envergonhados na cruz. Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E os principados e potestades foram envergonhados na cruz. Até quando a gente vai ficar nomeando, falando que o inimigo pegou a gente, mas na verdade foi a gente que tentou fazer algo sem dunamis. Então, em primeiro lugar, reconhecer que pelas nossas forças a gente não vai conseguir.
Sem Jesus, nós não vamos conseguir fazer. E vou mais além. Todo mundo quieto hoje, tá braba a mensagem, gente? Na verdade, nem a salvação nós teríamos se o Dunamis não viesse sobre a nossa vida. Nem a salvação. Quer que eu prove para você? Dentre os vários textos, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha que ele diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom. Se Deus não olhasse lá de cima e tivesse misericórdia de nós, nunca que Ele mandaria, né, o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por que um psicopata, ele não se converte? Já parou para pensar nisso? Um psicopata, ele é incapaz de se converter, porque ele não tem, a área do córtex frontal do cérebro dele não funciona. Ele é incapaz de se arrepender. Se não houver um milagre na vida dele para fazer aquela região do cérebro dele voltar a funcionar novamente, ele não se salva. Ah, mas Deus sabe. Tem gente que é vaso de ira, tem gente que é vaso de honra, está escrito nas Escrituras. O fato da gente estar aqui, por isso que eu disse, o fato de você estar aqui nessa noite, é porque você foi tocado pelo Espírito Santo. Você foi tocado pelo Espírito Santo, isso já é motivo de você abrir a tua boca e falar, Jesus, eu te amo. Não vem de vós, é dom de Deus. A palavra aqui, dom, não é dom de habilidade, é a palavra doreia, que quer dizer presente. O Senhor te deu um presente. E esse presente se chama convencimento que sem Ele você não pode fazer nada. Que você longe dEle, você é um nada. E o inimigo tenta falar que você não é um nada estando aqui. O inimigo tenta falar que talvez, por você estar algum tempo morno, que você é um nada. Mentira dele. Mentira dele. Porque se você se incomoda ainda com a tua vida espiritual, é sinal que Deus está ainda te colocando presente todas as manhãs e dizendo, filho meu, eu ainda acredito que você pode honrar aquilo que eu coloquei em você. Filho meu, eu ainda acredito que você pode abrir o teu coração e se deixar ser tocado pelo meu amor. Ele acredita ainda. Fala, filho, eu depositei algo aí, e isso que eu depositei, as Escrituras vão chamar aquilo de penhor. O que é o penhor? Quando você vai na caixa econômica, você está passando por um momento de dificuldade, aí você vai lá emprestar um dinheiro na caixa, e a caixa fala assim, eu preciso de uma garantia, que você vai pagar o que você está pegando. E aí você leva aquele cordão de ouro que você tem na tua casa, e aquilo serve de penhor. Porque a caixa sabe que você, pelo apego que você tem àquele colar, você vai lá pagar a sua conta para ter de volta o teu colar. A mesma coisa acontece com Deus. Deus depositou sobre nós o Espírito. E o Espírito é o penhor, porque no dia que Jesus vier, Ele fala, ainda antes de buscar eles, eu vou buscar o meu Espírito que está com eles. Olha que graça que o Senhor nos deu. Segundo passo, bem rápido. Uma vez ciente disso, uma vez que você descobriu que sem Jesus você não pode nada, e que nem salvo você seria, se Jesus não tivesse te convencido disso, se Ele não tivesse vindo até você, uma vez ciente disso, nós devemos orar a Deus, para que Ele opere em nossas vidas. E já percebeu que às vezes a gente faz ao contrário? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Salmo 51, verso 10, Salmo de Davi.
Davi acaba de pecar. Davi tinha assassinado, tinha adulterado, estava lá mal no seu quarto, orando a Deus. Salmo 51, verso 10, ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que ele está dizendo aqui? Senhor, produz essa santidade, produz em mim essa vontade de te querer, porque eu de mim próprio não te quero. Nós por nós mesmos nós não vamos querer Jesus, porque nós estamos ainda dentro desse corpo, dessa carne. Mas quando a gente se volta para Deus, uma oração que você pode fazer não é vergonhoso para ninguém. É uma oração que às vezes eu tenho que fazer para o Senhor. Falar: Senhor, cria em mim uma paixão maior por você. Opera em mim algo poderoso, porque está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 15. Efésios não, Filipenses. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Não há problema nenhum na hora que a gente for adorar o Senhor aqui no final, o louvor já pode até subir. Deixa eu chegar e falar para Deus: Senhor, eu quero te amar mais, eu preciso te amar mais. É uma necessidade minha te querer mais, de ter comunhão contigo. Deixa eu te falar, Ele vai ter prazer em te atender. Ele criou isso em Davi. Ele veio sobre a vida de Davi. Davi teve consequências? Teve. Mas até em meio às consequências que Davi teve pelo seu pecado, Davi percebia a presença de Deus e o coração dele modificado. Está na hora de a gente começar a clamar a Deus: Senhor, eu quero frequentar mais a igreja. Senhor, eu quero me importar mais com a tua noiva. Senhor, eu quero ver mais milagres. Senhor, eu quero gastar mais tempo contigo e ter prazer nisso. Senhor, eu quero gastar mais tempo lendo as Escrituras. E o Senhor vai produzir isso na tua vida. Terceira dica: uma vez atendida a oração, não deixe de interagir com o Espírito. É necessário manter a chama acesa. Lembra do poço? A bomba tirando água não pode parar. A bomba não pode parar. Não desliga a bomba não. Sabe por quê? A água que Deus está jorrando é uma água infinita, é uma água eterna que jorra para a eternidade. Do teu ventre fluirão rios de água viva que fluirão para a eternidade, diz o Senhor. Uma vez que você foi atendido, não se afaste disso. E Paulo lhe dá algumas receitas para nós, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, que tem tudo a ver para a gente manter a chama do Espírito, a chama do Dunamis sobre a nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,16, ele vai dizer: regozijai-vos sempre. Aqui é uma ordem. Ô pastor, mas eu tenho que ser sempre alegre. Se esforce para ser alegre. A alegria atrai o dunamis. Quer murmurar o dia inteiro, quer falar mal o dia inteiro, quer reclamar o dia inteiro, como que vai querer ser tocado pelo Espírito Santo? Nós precisamos criar um ambiente na nossa vida para que o Espírito Santo queira chegar ali. Ah pastor, mas eu vou ser alegre mesmo estando triste? Expresse, esboce a alegria, que a tristeza vai embora. Jesus sabia que ia morrer, gente. Ele não ficou ali: putz, agora tem que ir para a cruz, cara. Ah, tá louco, coisa chata, cruz. Não teve. Ele foi diante do Pai e falou: Pai, eu sei o quanto é difícil. Dá para livrar dessa? Não. Bora lá. Bora lá. Sabe, isso muda a maneira como o Espírito Santo interage na nossa vida. Isso atrai o Espírito Santo. Outro conselho: orai sem cessar.
Ô pastor, tem que ficar falando em língua o dia inteiro então? Tem que ficar o dia inteiro trancado no meu quarto? Não, ele está falando, o dia inteiro você se conecta com o céu, o dia inteiro você fica ligado naquilo que Deus está falando. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade com orar sem cessar? Porque a gente pensa que oração é mais a gente falar com Deus do que Deus falar com a gente. Orar e sem cessar fique esperto, Deus está o dia inteiro falando com você. E se você não vigiar, talvez você perca chaves e palavras que vão mudar a tua vida. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja agradecido. Pastor, mas está aí tudo, né? A inflação, dólar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Deus sabe o que está fazendo com a gente. Deus não vai colocar o filho dele para poder se lascar à toa. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. 19. Esse é o conselho de ouro que eu quero reforçar. Não apagueis o espírito. Com isso ele está dizendo que a gente é capaz de apagar o espírito, de apagar o dunamis. Ele está falando, acabamos de louvar isso no começo do culto, nos tornamos responsáveis. Você se tornou responsável por aquilo que Deus colocou na tua vida. A responsabilidade não é dele. Porque às vezes a gente fica igual o filho mimado, né? Eu não pedi para ser crente, não pedi para vir para essa terra. Já viu o filho mimado como é que é? Você não dá alguma coisa para ele, ele fala, você tem que dar. Aí você fala, não vou dar. Daí ele fala assim, eu não pedi para nascer, você tem que dar para mim. Não apagueis o espírito. Como eu disse, Paulo, com o seu servo Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Timóteo estava intimidado, Timóteo estava desanimado. Timóteo tinha deixado esses conselhos de lado e era um homem de Deus. Ele não deixou de ser homem de Deus por causa disso. Mas Paulo escreve para ele, Timóteo, eu lembro do choro da tua avó, da tua mãe que te instruíram na palavra. Eu lembro das profecias que foram liberadas sobre tua vida, que recebeu com imposição de mãos o Espírito Santo. E ele vai falar, você carrega o Espírito. É o que eu falo para você nessa noite, você carrega o Espírito. E Paulo escreve para ele, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de poder, de dunamis, de amor e de moderação. Deus não te deu o espírito de medo. Você está com medo por quê? Está com medo do que vai vir por quê? Porque te ensinaram que a gente depende do governo dessa terra. Não, filho, agora você depende do governo do céu. Deus não te deu espírito de medo, mas espírito de poder. Poder para fluir na presença do Senhor. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. E por último, abstende-vos de toda a forma do mal. Sai disso que é mal. Fica na Netflix assistindo um monte de porcaria. Isso aí vai te contaminar, vai apagar o teu dunamis. Ô pastor, mas exatamente. Quer manter a chama acesa, você é responsável. Não fica colocando coisa ruim diante dos teus olhos. Sabe, a gente é atraído por coisa ruim. Rola lá no Instagram, tá rolando, daqui a pouco a gente vê uma briguinha entre o outro, para lá para assistir. Tira isso dos teus olhos. Vamos colocar em pé. Por último, talvez você não saiba onde buscar essa fonte de poder. Talvez você não saiba o poder que está em você.
Se você não sabe o poder que está em você, eu vou te dar um remédio nessa noite para você praticar na tua casa. E esse remédio se chama o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho quer dizer boas novas da salvação, boas notícias que chegaram do céu. E a boa notícia que chegou do céu é: você tem um Espírito Santo e Ele quer queimar dentro de você. Romanos capítulo 1, 16 e 17 vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder. Poder é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu quero nessa noite te convidar. Eu não vou te convidar aqui à frente, porque eu já estourei o horário já. Mas eu quero te convidar nessa noite para você fazer a oração mais sincera da tua vida diante de Deus. Senhor, eu quero o teu dunamis. Eu preciso do teu dunamis para ser melhor. Eu preciso deixar o caminho das minhas obras bonitas. Eu preciso deixar o caminho da minha religiosidade. Eu preciso deixar o caminho do personagem que eu criei nessa noite. Personagem crentão, tal. Deixa ele de lado. Abre o zíper, tira essa fantasia, joga do lado. E se apresente no altar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero dunamis. Eu quero dunamis. Teu dinheiro não pode comprar dunamis. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você vai ver que um mágico chamado Simão tentou comprar o dunamis. Mas Pedro, cheio do dunamis, olhou para ele e falou: você é invejoso. Você está querendo algo do céu que o dinheiro não pode comprar, somente o reconhecimento que você não pode nada. Todos nós estamos aqui na mesma condição nessa noite. Nesse momento que a gente vai adorar o Senhor, você fica à vontade para se derramar diante de Deus. Se quiser gritar, você grita. Se quiser rolar, você rola. Se quiser deitar, você deita. Se quiser ajoelhar, você ajoelha. Mas não perca essa oportunidade, porque Deus quer mudar histórias aqui nessa noite. Deus quer mudar. Deus quer mudar nessa noite o nível de relacionamento com pessoas aqui nesta noite. Mas que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não busco a Deus? Não se preocupe com o que os outros estão pensando. Se preocupa com o que Deus está pensando de você. É noite de conserto. É noite do Senhor mudar a tua história. Mudar a tua história não com algo que vai vir de mão beijada, não. Mas vai mudar a tua história andando de mãos dadas com você, carregando aquela sacola que só vocês dois podem carregar. Vamos adorar o Senhor. Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. As palavras certas para dizer, para provocar-te a querer mais do que já me quer. Chama ele, convida ele para estar com você. Convida. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito,
sei quem, mas o Senhor falou no meu coração. Uma pessoa disse: Senhor, o Senhor orou aqui agora. Senhor, eu não consigo. O Senhor manda dizer para você: eu vou te mostrar que você consegue. Eu vou te mostrar que você consegue. Um dia um homem chamado Saul, que não tinha nada para conseguir, o Senhor dá uma direção para ele. 1 Samuel 10:6. Vai lá, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Você será mudado para um novo homem, para uma nova mulher, porque o Dunamis está na tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.